cumpriu o papel. Não é? Então vamos, nesse momento, abra sua Bíblia comigo em segunda carta de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, e fique com a sua Bíblia aberta nesse instante, para que nós possamos assim estar buscando assim na palavra de Deus. Segundo de Crônicas, capítulo 15. Vamos lá. Nos diz o seguinte. Nos diz o seguinte. Então veio o Espírito do Senhor, a partir do primeiro versículo. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Só até aqui. Diríamos que, perante tudo isto aí, nós começamos a entender o seguinte, que o bem-estar para a nossa vida, a felicidade para qualquer que seja a pessoa, está em ter realmente assim uma aliança perfeita com o Senhor. Buscar a Deus na íntegra. Isso é uma coisa assim interessante para nós. Nós não podemos assim fugir deste compromisso, fugir desta meta de estarmos assim buscando a Deus. A palavra do Senhor é ela que nos dá realmente assim esta certeza. O povo de Israel naqueles dias vivia de forma assim, passava um tempo vivendo assim, de forma muito esquisita, muito ruim. Por quê? Porque eles se esqueceram do verdadeiro Deus. E a coisa que nós temos na vida é isso aí, esquecer o compromisso que temos com Deus. A partir do instante que a gente começa a viver dessa forma, a gente começa também a ter o seguinte, escassez. Tudo fica ruim para a gente, tudo fica difícil, tudo começa a ser, não é, de forma estranha para a gente. Por que isto? Eu sempre tenho falado esses dias, durante esses dias aí, sobre a criação do homem. Quando Deus nos criou, Ele soprou nas nossas narinas, está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Então, esse fôlego da vida que está sobre nós, ele é divino, ele vem de Deus. Mesmo o homem errando o objetivo e tentando assim, muitas vezes assim, macular a presença dele em si, então o que acontece? Mesmo assim, ele fica assim como se fosse um refém preso dentro de um corpo, não é isso? Onde gostaria de ter uma expressão divina, e muitas vezes não tem. E por não ter essa expressão divina, o que acontece é escassez, ruína na vida das pessoas. E a partir do instante que nós, deixe-me abrir um parênteses aqui, bem rapidinho, uma pausa, fazer uma pausa para deixar aqui uma recomendação enquanto eu estou lembrado. Sobre esses dias que nós estamos atravessando aí, pessoal, nós sabemos que existem ensinos virtuais que estão sendo ministrados para as crianças da igreja. Mas eu queria pedir assim a vocês, pais, não é isso? Pai e mãe, não deixem de fazer um culto doméstico dentro da sua casa, não é? Os nossos filhos precisam de fazer o seguinte, manter esta aliança constante e não perder de vista a ideia de paternidade, porque senão daqui a pouco eles vão começar a ver uma igreja virtual e um pai virtual também. Então, para isto é necessário, já que eles não podem estar circulando na igreja nesses dias que estamos vivendo,
que os pais, chegando em casa, reúnam com seus filhos e façam lá um culto, não é isso? Uma oração, leitura da palavra, recomendações para eles, ore por eles quando eles estiverem dormindo também. Tudo isso deve ser feito, então não esqueça de fazer, até porque a família não vai ficar desagregada. Você reúne esposa, esposo, filhos, netos, tudo que tiver ali e começa a fazer isso aí. Isso é interessante, não percam. Pelo menos 2 vezes por semana façam isso, até voltar ao normal da igreja. E outra coisa que eu peço a vocês, desde manhã que eu tenho falado sobre isso aí, é sobre a questão de orar pelo menos 30 minutos, independente daquele grupo de oração que tem. Peguem 30 minutos de oração, 10 minutinhos ou 5 quando você vai acordar, mais 10 meio-dia e mais 10 quando for dormir. De que forma essa oração? Ore a Deus pedindo o livramento desta praga que está aí no mundo, para que ela não venha afetar a sua vida. Amém? Que você, sua casa e sua família sejam guardados diante de Deus, para não serem assim prejudicados. Quando a gente retira a oração, então a gente abre a porta, não é isso, para o diabo entrar. Ele não gosta da oração. Quando tem a oração, ele sai, ele não entra. Mas se tirar a oração, é um espaço que se abre para ele. Então vamos fazer isso aí acontecer. Vamos fechar a aspa e vamos continuar no assunto. Então, uma coisa assim interessante que eu diria a você nesse instante, é que nós precisamos, mais do que nunca, manter esta linhagem de criação que nós temos. Fomos criados por Deus, não é isso? Gênesis 2:7 fala, e Ele soprou em nós o fôlego da vida. E a partir do instante que Ele fez isso, nós nos tornamos alma vivente. Está escrito, não é isso? Porque nós temos a essência de Deus em nós, não é? Eu já falei, eu acho que nas 3 pregações você já está enjoado de ouvir isso aí, né? Mas acontece que nós temos que continuar. E naqueles dias, não é? O povo de Israel, eles perderam de vista isso aí. Eles não consideravam mais o ensino do sacerdote, o ensino da lei. A palavra de Deus, ela estava totalmente escassa para aquele povo. Por que então? Porque eles desprezaram, eles apostataram. Você sabe que Israel ele foi cativo para a Babilônia. Mas, mesmo assim, quando falamos sobre esse texto aqui, falamos na escassez que eles passaram. Isso foi realmente assim uma coisa muito difícil para eles, não é? Então, o que diz o texto? Vamos voltar aqui, volte seus olhos aí para a palavra. No versículo 2, e saiu ao encontro de, 3, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Vejam bem o que era que faltava aqui. Sem o verdadeiro Deus, primeiro, sem o verdadeiro Deus. Segundo, sem sacerdote que ensinasse. Terceiro, sem lei. Quer dizer, as leis elas não salvam, mas elas governam o homem, elas regem o homem até chegar a um ponto estratégico, até um ponto final. Então nós sabemos que as leis, os estatutos e mandamentos, eles não podem ser retirados de nós. E naqueles dias isto aí acontecia. E a partir do instante que se retira isto aí de uma pessoa, então a mesma passa a ficar vazia, não é isso? Sem vida. Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E a partir do instante que nós recebemos esta palavra, nós recebemos vida. Graças a Deus que vocês entenderam. A partir do instante que nós recebemos a palavra, nós recebemos vida. Confirma isso aí em João 1, não é isso? Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo da vida precisa estar dentro de nós. E se recebemos essa transmissão para sermos homens, não é isso? Espirituais, precisamos nos manter o tempo todo com a palavra dentro de nós. Senão nós vamos ficar vagos, vazios, e a partir do instante também em que nós começamos a ficar vazios, então outras coisas esquisitas começam a acontecer na nossa vida.
Não é? Todas as pessoas que começam a viver dessa forma. Por que então? Não é à toa que em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte, que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Aí aqui vem confirmando tudo. Aqui vem trazendo para nós tudo aquilo que, o pacote completo nós precisamos para mantê-lo conosco. Entendeu? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de duplo perigo para a igreja. Por quê? O tempo de duplo perigo para a igreja que vive muitas vezes aglomerada. Esse é um dos perigos. Então, da forma que nós estamos aqui, eu mesmo aqui do irmão aqui, eu tenho aqui uns 4 metros. Não há perigo com isso aí. Janelas por todos os lados, ó, portas abertas para todos os lados também, menos um. Então nós não temos perigo com isso. Os irmãos estão sentados a 1,5 metro, ou 2 metros do outro. Então, tudo bem, essas são as precauções, não é isso? Depois vem a questão também, não é isso, dos aparatos que nós usamos. Esta é uma medida que nós precisamos tomar. Agora, por exemplo, quando na verdade nós temos este primeiro perigo, surge o segundo. O segundo qual é? É o perigo de você se esvaziar de Deus. Como é que é isso, pastor? Porque a primeira coisa que começa a acontecer é que muitas pessoas perdem a confiança de vir à igreja. Deixam de vir à igreja. Isso não é uma boa coisa. Se você está afetado, nada mal. Tem que cuidar. Não é isso? Nós próprios chegamos e não vem não. Entendendo? Então, o que a gente faz? O pastor Jair mesmo, ele se envolveu agora, eu quero até agradecer a vocês pelas condolências da morte de Quiterinha, não é? E ele esteve assim, envolvido, tramitando assim de um lado para outro. Eu disse a ele, você vai passar uns 30 dias assim, sem pregar, até fazer um check-up, não é isso? Para estar tudo em paz. Então, vamos andar debaixo dessa correção, vamos andar debaixo assim desse caminho, ou dessa cobertura que nos livra. Mas, se não há perigo nenhum, qual o nosso papel? É estar com o Senhor, meu pessoal. Amém? O nosso papel é estar na casa do Senhor, porque se você se expõe lá fora, sem Deus, fica pior para você. Agora, quando nós estamos diante de Deus, nós vamos ver que há um breque da parte do diabo. Há um breque, ele não vai avançar. Esta pandemia que nós estamos vendo aí, isso é uma coisa maldita, maligna. Entendeu? É obra do diabo. Enviado, é escrito em Apocalipse, a morte e o inferno seguia. Não é isso? Então, o que acontece com isso aí? É que nós precisamos estar onde Deus está. Nós precisamos trabalhar pelo bem-estar, pela obra, pela causa de Deus. Nós não vamos nos aproveitar agora, porque nós temos a fé e vamos bagunçar. Pode vir, irmão, senta aí perto, não tem problema nenhum que eu garanto. Não, ninguém vai fazer isso, não. Jamais. Mas, como nós estamos vendo aqui, 50 pessoas somente dentro de um espaço desse, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que nós precisamos ter? Cuidado, para a gente não aproveitar. Vejam bem, não aproveitar, não é isso? A razão do perigo e se encaixar dentro dela e se distanciar da causa de Deus. Este é o segundo perigo que vai gerar morte espiritual. Essa é a pior. E a partir do instante que alguém se distancia e se esvazia de Deus, ele fica um portão escancarado para o diabo. Porque o inimigo vai saber, olha, ali eu posso, porque ali está distanciado de todos os lados, então eu vou lá e faço a obra. Existem tantas pessoas aí que não vêm à igreja, por aí afora, não é aqui não. Não vão à igreja, mas adoeceram. Espera aí, não foi à igreja, não é? Então a gente precisa filtrar direitinho as coisas. A gente precisa perar tudo.
Aonde Deus está, o mal não penetra. Aonde Deus está, ele vai ter que sair. Ele não vai permanecer. Então nós precisamos estar com quem tem poder, com quem tem domínio sobre a nossa vida e sobre toda espécie de maledicência e pandemia que existe no mundo. Deus tem o poder sobre tudo isto. Amém? E por que Deus não cura? Bom, eu não quero me responder por ninguém. Talvez ninguém buscou, talvez alguém se desesperou e correu para um outro lado errado, não sei. Não me faça julgar isso aí não, porque eu não tenho condição de julgar ninguém. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer é a seguinte: preservar a nossa vida com Cristo. Preservar a nossa estada diante do Senhor. Por que isso então, pastor? Porque a partir do instante que nós deixamos tudo isso aqui, então nós começamos a abrir a porta, escancarar os portões da nossa vida, da nossa caminhada, para que o adversário entre. E, quando isso acontece, automaticamente, alguém vai começar a correr de um lado para outro, e buscar, muitas vezes, conselheiros que são errados para a hora oportuna. E esses conselhos que virão serão justamente assim, para fundamentar o ponto de vista errado que muitas vezes a pessoa tem. Então vamos ter cuidado com essa situação. Vamos ter assim um certo cuidado para a gente não cair nessas ciladas, né? Então, quem tem que na realidade ressair na história não é a doença, não é a mortandade que está aí assolando todos os dias. Não é isto que já enche a paciência da gente em saber que morreu tantos. Quer dizer, que o Deus que está reinando, o Deus que está imperando nos últimos dias é o Deus da morte? Não. Há um Deus todo-poderoso, há um Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. O problema de toda esta nação, de todo o povo, de todo mundo, é que o povo com o medo, não é isso? Então se assustaram e fizeram o seguinte, e começaram a abrir os olhos ali, ficou todo mundo acuado. Não, vai morrer. E você sabe que o salmista nos fala, visto que amou a maldição, ela lhe sobreveio. Parece que é Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ele começa a falar na maldição, e a maldição vai chegando, vai enchendo o espaço, vai enchendo o coração, vai enchendo a visão, vai enchendo o cérebro, a cabeça. Então tudo que vier agora, cuidado para não morrer. Não, nós precisamos erguer a nossa voz, e nós precisamos começar a propagar e a dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Quer aplaudir a Ele? Pode. É o Senhor de toda a história, é o Senhor da nossa vida. Ah, pastor, mas eu vejo cristãos aí que estão morrendo. Meu irmão, tira isso da sua cabeça. Nós nascemos uma vez, a gente pode morrer outra. Isso não precisa ter coronavírus, morre de tanta coisa que vem por aí afora. O que é isso? Está entendendo? Mas é aquela coisa, vamos nos precaver, claro, isso aí é uma ordem, é uma lei, é uma regra que existe aí do governo. Tudo bem, nada mal, vamos andar com cuidado. Agora esse medo, se você nascer uma vez, morre outra. Ninguém vai ficar assim para virar pedra, né? Ninguém fica. Se Jesus voltar antes da gente, se ele voltar e arrebatar a igreja, aí é outra coisa, aí a história muda, né? Agora ficar com medo, não é por aí. Quando esse medo aparece, aí a gente se esvazia de Deus e deixa os males aí bombando aí na nossa frente. Não dê brecha para isso. Decrete, Jesus Cristo é o Senhor. Porque é que quando não havia essas coisas, todo mundo dizia, aleluia, Jesus é o Senhor. Chegou a morte, espantou o povo. E nós precisamos ter cuidado. Porque depois que passar esta pandemia, é um perigo a gente encontrar muitos crentes desviados. Porque se isolaram demais, se atrofiaram, ficaram deprimidos. E a partir do instante que isso aí começa a acontecer, eu vou lhe mostrar algo aqui que é certo.
Quando alguém chega a um ponto igual a esse na vida, eu até anotei aqui algumas coisas. Começa a se sentir vazio dentro de si, não é? O Espírito Santo já não mais tem espaço dentro daquela pessoa. Por que então? É uma pessoa que está totalmente vazia, vaga lá dentro. Quando isso acontece, as forças vão se esvaindo. A pessoa não tem mais aquela vontade, aquele desejo de estar diante de Deus. Fracassa, né? O fracasso bate a porta. E a pessoa começa a sentir o seguinte, que não sabe se é mais conveniente ir à igreja. Quando isso estiver acontecendo, corra, dê um pulo e diga, sai de mim, porque eu tenho um Senhor comigo. Não deixe ele lhe visitar, porque o inimigo ele fica na espreita, olhando, por isso que eu estou dizendo a você, cuidado com o que você fala. Ele fica na expectativa, olhando, quem é que está falando fracasso, quem é que está falando derrota. E ele chega ali junto e começa a dizer, olha, com esse aqui eu posso, com esse aqui eu vou fazer a obra. E você sabia que o diabo ele é astuto? Lembra da reconstrução dos muros de Neemias? Quando eles insistiram contra Neemias, não conseguiram, aí levantaram o quê? Ameaça de morte. Porque onde existe ameaça de morte, espanta todo mundo. Espanta todo mundo. Então fica tudo assustado, todo mundo amedrontado. Estão matando, está roubando, está acontecendo muita morte, está acontecendo isso. Estão ameaçados. E aí é um ponto chave, sim, para dispersar a vida de um cristão. E eles fizeram isso no dia da reconstrução dos muros de Neemias. E o que acontece? Esses dias que nós estamos vivendo, você tem que ter cuidado para você não estar falando somente de morte. A televisão está ligada, lá tem um relato de morte. Agora, tem hora que a gente tem que dizer algumas coisas também, não é? Antigamente as pessoas morriam de dengue, as pessoas morriam de que mais? Chikungunya, hein? Era uma série de coisas, morria de câncer, morria de diabetes, entendeu? Morria de uma série de coisas. Você está entendendo? Agora, por outro lado, eu acho que é bom a gente até aplaudir que ninguém mais vai morrer dessas coisas. É verdade? Se livre da pandemia, se livre do coronavírus e a morte acabou. Oh, peraí, só é isso, só dá isso na história? É todo dia isso? Existe? Claro que existe. Agora, se precaver, pronto. Agora, por que estou repetindo isso? Para ver se você desperta. O poder que tem dentro de você, ele é grande. E você deve ter sufocado ele com esse medo, essa negligência que está aí fora. Amedrontado. Você deve ter sufocado este poder de Deus que está dentro de você. Isso não pode morrer. Isso não pode desaparecer da nossa vida. Nós temos que, ou na vida ou na morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Então, nós precisamos, eu estou aqui pregando sentado para tranquilizar o coração de alguns irmãos. Pastor, pregar em pé, qual é o problema? Mas tudo bem, já que é assim, deixa eu sentar também. E até é bom que aqui eu posso puxar para vocês, a gente vai para meia-noite pregando sem cansar. Né? Uma coisa vem em prol da outra, não é em detrimento, não, em prol da outra. Então tá aí. Mas acontece o seguinte, eu vou ficar assustado agora porque para com isso aí, não, isso aí acontece. Está entendendo? E se morrer? Olha, se morrer, o melhor que a gente tem é o seguinte, quando a gente está perto de Deus, né? Quando a gente está perto de Deus, e aí você fica ansiando para que aquilo aconteça logo, porque aí você já sobe direto. Então, o que nós precisamos fazer por isso aí?
Mantenha a confissão da sua fé diante de Deus. Pode estar acontecendo tudo o que estiver acontecendo, você tem que se manter firme diante de Deus com a sua confissão. Amém? Não, mas estou morrendo, está adoecendo. Mantenha-se dizendo: eu tenho a essência da vida em mim. Satanás não pode arrancar isso. E ele sabe que um dia Deus nos deu pelo sopro da boca. Deus soprou e nos manteve isso aí. Então nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Senhor com esta confissão. Quer agradar a Deus? Se mantenha confiando que o Senhor é o Deus da sua vida. Chame Ele para entrar na sua vida. Por isso que eu botei ali 30 minutos pelo menos, 3 vezes. É pouco? É. Mas pelo menos você não vai esquecer, dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz igual a Regina Danese, não é isso? Entra, vasculha a minha casa, faz aqui o melhor. Se alguma coisa bateu a porta, então tira de mim. Joga isso fora. E aí começa a orar a Deus. Usa algumas coisas para precaver. Não é isso? Alguns gostam de tomar o limão com água e bicarbonato, gargarejar, diz que ela fica na garganta. Aí pronto, todos os dias, 3 vezes, joga isso fora. Algumas coisas que vai levantar a sua imunidade. Né? Descobriram aí o alho, né? O alho diz que ele, na realidade, eu descobri isso aí na Coreia. É o maior antibiótico e é bom para tudo. Aí o alho foi subiu de peso. Mas vamos lá que o nosso negócio não é negociar aqui não, nosso ponto de vista. Então, aquele povo passou aquele tempo todo assim, não é isso? Separados do verdadeiro Deus. E começaram a sofrer angústia. Vamos ler aqui para a gente descobrir aqui. No versículo 4 diz: mas quando na sua angústia, quer dizer, eles estiveram sem o verdadeiro Deus. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, segundo de Crônicas 15:4, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Por quê? Deus é assim, pessoal. Olha para mim agora. Quando a gente busca Ele, a gente encontra. Deus não é covarde. Agora, se a gente o buscar de todo o coração, a gente vai encontrá-lo. Amém? Então nós precisamos descobrir isso aí, porque muitas vezes nós estamos vivendo, é como que Deus nos desprezasse, dissesse: olha, fica aí que você está em segundo plano, você é um objeto aí que depois eu respondo. Não, na hora que a gente busca a Deus de todo o coração, Ele é fiel para nos responder. Se você buscar, se você buscar, você o encontra. Na hora que buscar de todo o coração, você acha. Não é assim que está escrito em Jeremias 29? Buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eis que serei achado de vós. Está aí. Mas o nosso problema às vezes é que nós estamos carregando um nome conosco que muitas vezes a gente não está dando crédito a este nome que a gente carrega. Cuidado, pessoal. Cuidado com isto. Carrega um nome que está acima de todos os nomes. E na verdade, na hora de fazer uso deste nome, nós não fazemos. E o que é que acontece? O diabo, ele é astuto e começa a fiscalizar a gente. Quando você começa a falar muita fraqueza, muita murmuração, muita coisinha, então o inimigo, ele se aproxima e fica ali na expectativa. Ao nosso redor não, ao nosso derredor por enquanto, não é? Ao nosso derredor, lá por fora, rugindo como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. E isto ele faz porque ele fica na expectativa. Eu quero ver aqui como é que está o Joãozinho aqui, quero ver se ele está firme mesmo, está entendendo? Quando o Joãozinho começa a ficar falando sobre negligência, sobre medo, olha, eu tenho medo, entendeu? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho nada disso não. Eu tenho Cristo comigo.
Se você bater o pé e abrir os dedos para o meu lado, Satanás, você tá quebrado, porque eu não te temo. Eu declaro que o meu Senhor, Ele está comigo, Ele vive, eu vivo com Ele, e Ele é meu. E acabou. Então esta é minha arma de defesa, o nome do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro. Sou lavado pelo sangue. Aí pronto, ele não consegue se aproximar para começar a fazer a tarefa dele. Mas se ele pega o contrário, era assim que estava aqueles dias. Sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei, não é? Existem muitas coisas assim parecidas. Você sabe que a primeira coisa é que quando um crente começa a esfriar, ele não quer estar perto de pastor, de sacerdote, ele não gosta disso aí. Por quê? Porque ele sabe que vai pegar no calo dele, entendeu? E ele vai começar agora a fazer algumas coisas que ele não gosta, ele vai ficar fugindo, ele vai ficar se escondendo, ele não quer que aquilo ali seja detectado por ninguém. Ele sempre vai ter uma palavra que aos olhos humanos é uma palavra cheia de razão, e quem nunca conheceu ele vai conhecer como uma pessoa que está certíssima, mas nega a eficácia. Nós precisamos, como árvore do Senhor, sermos provados pelos frutos que nós produzimos. Amém? Os frutos vão dizer que tipo de árvore você é. Então nós precisamos disto aí. Nós precisamos trabalhar sobre essas coisas. Vamos ler aqui, no versículo 5. Naquele tempo não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus a conturbara. É com toda sorte de angústia. Quer dizer, quando isso acontece, o vazio no íntimo do nosso coração, começa a acontecer essas coisas, angústias, inimizades, uma série de coisas assim, começam a aflorar dentro da pessoa. Então você vê aqui que cidade contra cidade, elas se despedaçavam. Não havia paz para quem entrava nem para quem saía. Mas o que está acontecendo? Não precisa você procurar um outro modelo, você não precisa botar um raio-x para você descobrir isso aí. É simples, é você voltar à palavra e você vai entender que Deus quer fazer o melhor na sua vida. Você vai entender que sem Deus, sem a sua palavra, você não vive. Porque, repito, recebemos o fôlego da vida. Esse fôlego da vida que está em nós, que vem direto de Deus, ele precisa ser preservado. De que forma nós vamos preservar isso aí? Pelos ensinos da palavra. Eu não concordo muito com o cristão que ele não gosta de sentar num canto para aprender, para ouvir. Ele acaba um dia entrando numa cilada. E cilada essa que ele não vai entender o porquê entrou naquilo ali. E ao mesmo tempo há uma resposta. Por que você fugiu da essência do conhecimento? Por que você chutou de lado? Não é isso? Hoje, principalmente com a internet, todo mundo é um mestre, ninguém precisa mais de ninguém, não é isso? Isso está um perigo, não é isso? Porque essa onda, quando pega, ela vai longe. Isso vai desagregando assim a igreja, a ponto tal de que as pessoas, quando falam assim, olha, nós vamos ter aula sobre isso. Não quero não gosto. Não estou afim. Não. Que isto? O sentimento de apostasia. Precisamos abrir os nossos olhos. Eu devo repetir isso aqui depois. Precisamos abrir os nossos olhos para entender o seguinte, que o espírito de apostasia ele vai vir, ele vai se manifestar para fazer o crente abandonar a fé que tem.
A Bíblia diz que esse demônio, esse espírito, ele vai se sentar no templo de Deus, como se fosse... Esse não é o nosso assunto agora. Mas ainda existe um que o detém, é o Espírito Santo. Mas como é que ele está agindo? A primeira razão que nós falamos é que ele quer fazer com que o povo deixe. Mas, como o diabo ele tem suas estratégias, ele não vai trabalhar abertamente para que todas as pessoas entendam que é ele que está ali agindo. Ele pode liberar uma consequência dessa daí. Para não começar por a igreja, começa lá por fora. E daqui a pouco assusta a igreja. E a igreja vai por fora. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar realmente assim acordados para essa situação. Porque isso pode ser uma porta aberta para trazer. Depois que entra esse desarranjo, não é isso? As pessoas começam a se perder na história. E as pessoas começam a sofrer. E eu diria a você que é necessário que a gente acorde para isso aí. Vamos ver aqui, ainda na Bíblia, no versículo 6. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus o conturbara com toda sorte, com toda angústia. Por que Deus deixava isso acontecer? Porque o povo não queria ele, pessoal. O povo não queria ouvir a palavra. O povo não queria ouvir o ensino do sacerdote. O povo não queria ouvir sobre a lei que rege, que governa. A lei salva. Não, a lei não salva. Só quem salva é o sangue de Jesus. Mas a lei, ela é, eu vou dizer, um mestre, um aio que te conduz até a perfeição, ensinando. E as pessoas não queriam. E o que acontecia? Por não querer, então, se eu não quero Deus, comparação, pronto, deixa lá, vem quem quiser e fica aí. Então fica uma presa fácil, uma porta aberta. Os demônios, eles já gostam disso. Então, perante isso aí, a gente começa a ver que essas situações, elas vão começando a arruinar a vida das pessoas. E daqui a pouco é gente pendurada para tudo quanto é lado. Eu estou sofrendo isso, estou com isso, estou com isso. Você não está com nada. Você tem que inverter a sua linguagem e dizer: eu estou com Jesus, eu sou de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande rei, Ele é tudo para nós. Então precisamos agora mudar nosso vocabulário, nossa linguagem. Mas quando o povo olha para isso aí e se arrepende, por quê? Coisas acontecem. Deixa eu ler aqui algo que eu anotei aqui. A gente começa pesquisando e a gente vai vendo. Coisas que acontecem. Fracasso bate a porta. O desânimo é a maior arma que Satanás tem. Ele usa isso aí para detonar a vida do crente. Se você pegar um poder bélico e chegar para Satanás e disser assim: olha, eu vou lhe dar todo esse armamento, todos esses homens aqui para você trabalhar e destruir um povo, uma nação. Ele vai dizer: não quero. Qual o que você quer? Ele vai dizer: eu quero o desânimo. O desânimo é a pior arma que alguém pode ter na vida. É a pior, ela é letal para destruir a vida de uma pessoa. Uma pessoa, um cristão desanimado, vamos falar assim, é a pior coisa que existe. Ele está arrasado da vida. Então o desânimo bate a porta, não é isso? Muitas coisas começam a acontecer. Depois entra a derrota, fracasso, ausência da palavra de Deus, abandono da oração, da palavra. Começa largando uma coisa aqui, outra ali, deixando ali, vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor de fazer as coisas para Deus. Já não é mais aquela pessoa que sentia aquela chama, a chama do primeiro amor. Olha, eu estou aqui, estou em oração, mas se tiver alguma coisa para me fazer, eu vou fazer. Conta comigo. Isso acaba. Porque a ausência da presença por meio da palavra
gerada pelo poder do Espírito Santo, já não existe mais. Então passa a ser um cidadão carnal, um crente carnal, aquele que não sente nada. Vai à igreja hoje? Eu não sei não. E aí, como é que você está com Cristo? Eu estou andando. Isso é ser resposta. Estou andando. Vai ter uma festa na igreja, eu vou lá. Vê só. Coisa de gente do mundo. Desculpa a expressão. Muita gente está ouvindo a gente pelo Facebook. Então, o que acontece com isso aí? Precisa dar uma arrumada, precisa dar uma ajustada. Voltar à prática do primeiro amor. Primeiro amor é uma coisa bonita, é uma coisa agradável, é uma coisa saborosa, é uma experiência imutável, é inegociável, que a gente tem, e ele nos deixa realmente em paz. Amém? Vamos ver aqui mais um pouquinho para a gente chegar lá para encerrar. O que vem também como pacote para a gente? Ele começa agora a buscar isolamento. Se isola de um, se isola de outro, larga um, larga outro. Começa a abandonar tudo. Isso é prática dessas coisas. Eu digo a você que está aqui nessa noite, não deixe isso acontecer para você não ser afetado. Porque o diabo, ele está sempre, né, ele está solto aí, procurando ver onde ele pode jogar uma contaminação em alguém. Então é hora da gente acordar. Ô pastor, isso acontece, eu não quero que você faça prova disso. Porque isso não é brincadeira. Mas saiba que acontece. Se alguém é super-homem, então fuja da presença de Deus. Não é? Deixa ver o que vai acontecer. É tempo de chegar mais e mais a Deus. Estou querendo assustar ninguém com isso, não. Você fica livre. Cada pessoa tem a sua maneira de agir, de pensar e de se comportar. Cada pessoa é livre para isso. Mas eu quero dizer a você o seguinte: se achegue mais a Deus, se aproxime mais de Deus, deixa de procurar tanta coisinha que entra nos ouvidos para poder ficar distanciando-se mais e mais da presença. Então, começa a levantar queixas, começa a ser uma pessoa perfeccionista, se queixa de tudo na igreja, se queixa das pessoas, se queixa de uma coisa, reclama de tudo, só não reclama dele. Já viu? Só não reclama dele, porque ele tá certo, está correto. Já pensou? Cuidado com esse tipo de perfeição, cuidado com esse tipo de comportamento. Está entendendo? Falsa justiça é tudo que não tem apoio na palavra de Deus. Rejeição, começa a rejeitar uma coisa e outra. Nada dá certo, nada está bom. Tudo que estiver acontecendo, se é um culto, é uma insatisfação. Se é um louvor, é uma insatisfação. Se é uma coisa que você está fazendo para Deus, mas aquilo ali não prestou. Então faça o que você sabe. Não estou preparado. Não está preparado para fazer, mas está preparado para julgar. E aí? Precisamos acordar para isso aí. Essas coisas são portas, brechas, fendas que se abrem, não é isso? Para Satanás adentrar, ele joga por essas fendas, ele manda os seus espíritos, seus demônios, eles passam e adentram o coração do homem. Porque o diabo sabe, quanto mais o cristão enfraquecer na fé, mais fácil ele fica de ser tragado. Quanto mais eles enfraquecer na fé, mais ruínas estão preparadas para ser agidas contra ele. Então, cuidado, eu estou falando aqui uma palavra amiga, cuidado com isso aí. Entendeu? Cuidado com isso aí. Nós estamos cercados disso aí. Só que a gente não precisa ficar assustado, como eu já disse. Por mais que estejamos cercados, mas nós vamos erguer a nossa cabeça. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? É dele que vem o meu socorro. Para isso eu preciso estar com ele. Eu preciso de parar tanta coisa que às vezes é humana e eu fico engendrando elas na minha alma. Para com isso. Vamos buscar aquilo que é verdadeiro. Então, quando começamos a ver essas coisas, tudo isso começa a acontecer. O lugar que você está não presta, a igreja não presta,
Não é isso? O vizinho não presta, a família não presta, o seu trabalho não presta, e começa a ser dessa forma, porque está insatisfeito. Agora, quando chega no mundo, aí abre os olhos, arregala os olhos assim, bem muito, e começa a ver coisas que diz, oh, coisa boa, como eu me sinto bem aqui. Vê isso aí. Olha, presta atenção isso aí. Né? É isso aí. É tipo um rapaz daqui em Feira, já passaram alguns anos, e ele não estava muito bem na fé, mas ele fingia que estava bem. Quando foi um dia, ele chegou para o pastor numa micareta, disse, pastor, eu vou distribuir folheto. O pastor disse, irmão, você está seguro? Ele disse, estou, pastor, estou. Mas mentira dele, ele não estava seguro. Ele queria arranjar uma brecha para ir para a micareta. E acontece o seguinte, ele foi para a micareta e começou, inicialmente passava uma escola, como é o nome daquela escola, né? Passava e ele distribuía alguns folhetos, depois lá vem outro, ele distribuía. Quando foi na terceira, aí eu acho que viu uma banda chiclete com banana, aí pronto, aí o irmão se esqueceu dos folhetos e começou a balançar o pezinho lá na... Entendeu? Aí foi caixão para ele, descer direto. Então, o que acontece com isso aí? Esses sentimentos falsos que muitas vezes cercam o nosso coração, precisamos ter cuidado com eles. Eles podem ser prejuízos para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para tudo aquilo que você quer fazer na vida. Vamos ter cuidado. Qual o caminho que nós precisamos tomar? Para encerrar, nós vamos fazer essa leitura aqui. Arrependimento. No dia seguinte, no versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Esforçai-vos e não desfaleçam. Essa é uma palavra que você deve guardar com você. Se esforce, não esmoreça, não desfaleça, não jogue nada para o alto, não deixe sair. Não é isso? Não abandone aquilo que Deus tem e quer fazer na sua vida. Não deixe essas coisas acontecer. Versículo 8 diz, ouvindo, pois, Asa, essas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, e esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou, diga renovou, o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Olha aqui o caminho correto. Alguém toma iniciativa e diz, ó pessoal, vamos consertar isso aqui, está errado, não é assim não. Vamos consertar e dar realmente assim o direito a Deus. Dá direção, libera a direção para Deus. Vamos fazer aquilo que agrada a Ele e deixa o Senhor reinar sobre você. Deixa Deus reinar, porque Ele sabe como Ele reina, Ele sabe governar. Então, qual é o nosso papel? Jogar esta apostasia fora, jogar este abandono de Deus para o alto, joga isso para lá. Tirar essas coisas que desagradam a Deus na nossa vida e vamos agora mergulhar diante do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. E a partir do instante que a gente começar a fazer isso aí, então o mal vai começar a embora. Entra a presença de Deus. E a presença do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos encerrar. Versículo 9 diz, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Veja que já não existia mais aquela questão da inimizade, agora todos queriam estar ali. Já não existia mais a inimizade, a contenda, essas coisas todas. 10. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês, no ano do 10º do reinado de Asa.
E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, dos despojos que trouxeram, 600 bois e 600 mil ovelhas. E entraram no concerto, vejam só, e entraram no concerto de buscarem ao Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Amém? E por certo, tudo acabou, que não prestava, tudo de ruim acabou, e a benevolência de Deus chegou. Levita, pode subir. Chegou, e as coisas boas começaram a acontecer. Então, diante disso aí, nós temos, na verdade, não é isso, uma porta aberta. Qual a nossa porta que nós temos? A porta do coração, ela deve ser aberta para ajustar a nossa vida perante Deus. Diante dessas afrontas, diante desses rumores que existem aí fora, nós não precisamos estar apreensivos. Nós precisamos mais confiar no nosso Deus. Nós precisamos mais assim dar honra e a glória ao nosso Deus. Glorifique a Ele, exalte a Ele, faça aquilo que agrada a Ele, sinta aquele desejo, aquela graça, aquele amor de fazer tudo da melhor forma para Deus. E tenha certeza que o Senhor vai te contemplar e vai te abençoar ricamente.